Olá, bem-vindos. Eu sou a Cláudia, da Plaza Marketing Digital. Estamos aqui com mais um podcast e hoje vamos falar sobre vários temas muito importantes, mas muito delicados também, que afetam mais de 80% da população. O nosso objetivo aqui hoje é orientar e passar para as pessoas que estão tendo essas condições de vida. Os nossos temas de hoje será o TDAH, autismo e a depressão. E estamos aqui com uma convidada super especial, Andréa Naresi, formanda na área de psicologia, mas que traz com ela uma grande bagagem da vida real. Andréa Naresi, muito obrigada, Andréa, de estar aqui com a gente, Obrigada a né? você. Trazendo um conteúdo assim rico em informações, principalmente nesses temas assim que são tão delicados, né, hoje em dia, né? Sim, com Que, como eu certeza. falei, a maioria das pessoas passam aí praticamente todos os dias, né? Então, muito Sim. obrigada. Fica à vontade para estar se apresentando para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Eu sou Andréia Lopes Naresi, mãe de 2 filhos, o Isaac, de 9 anos, com TDAH, o Noah, de 4 anos, com autismo. Sou esposa, né? Sou filha, sou estudante de psicologia, trabalho, sou dona de casa e venho aqui com as minhas batalhas, né? É, a sua história se resume assim na sua vida real, né? O que a gente vai bater um papo aqui seria em relação a isso, né? Sim. Me conta um pouco que você comentou que você tem 2 filhos, né? O Isaac, de 9 anos, com Isso, TDAH, né? isso, E o Noah, de 4 anos, com com autismo. autismo, né? E você também passou aí por uma depressão também, Sim, né? Então, assim, para que as pessoas, porque hoje em dia as pessoas, né, Andréia, assim, elas ainda não sabem o que é realmente, né, um TDAH, um autismo, uma depressão, né? Que a gente sempre escuta isso, não escuta? Ah, depressão? Ah, que frescura. Ah, não é doença. Ai, que frescura, imagina. Não é isso, né? sim. Então, explica pra gente, assim, um pouquinho de cada um deles, pro pessoal, pros nossos seguidores aí do canal. O TDAH é um transtorno do déficit de atenção que mexe com o foco, hiperatividade, concentração da pessoa, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele tem dificuldades na interação social. E a depressão é uma situação de tristeza profunda que a pessoa tem sérios problemas como fadiga, cansaço, entre outros sintomas. Tá. Mas, assim, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, né? Isso, Que a maioria das pessoas, assim, principalmente crianças, né? Na área, assim, quando tá na época escolar, eu sim. ouço bastante isso, né? Até assim, meu filho já passou por isso. Ah, eu acho que o seu filho tem déficit de atenção. Tá, mas como assim? Porque ele não para? Porque ele tá agitado? Mas tem exames para isso também, né? Tem exame sim, tem testes, né, neuropsicológicos, você faz uma avaliação Hum, neuropsicológica para tem vários testes que identifica, né. tá. Então assim, tem alguns sintomas, o TDAH é realmente na fase escolar, geralmente quando Hum, a criança entra na primeira série, né, que hum, aí começa o pegar o ensino, o estudo tá, mesmo, que aí começa a manifestar as dificuldades, né. tá, E entendi. aí, você tem que procurar um neuro, né, e Uhum, ele faz essas avaliações, pede os exames, né, tá. e dá o diagnóstico, vem o diagnóstico, né. Tá, entendi, entendi. Mas isso você já faz a primeira avaliação assim mesmo na infância, né? No O caso, ideal né? seria, né, porque assim, como você falou,
hoje, ainda em pleno 2025, a gente tem pessoas que falam que a saúde mental é frescura, e não Sim. existe, que é falta do que fazer. Uhum. Então, por muito tempo, essas crianças foram taxadas de rebeldes, preguiçosas. Tá. Então, assim, o conhecimento, ele traz essa vantagem de você perceber quanto antes. Porque quanto antes você intervir, Uhum. mais resultado vai dar e menos sofrimento, tanto para a família quanto para a criança, né? Sim, sim, entendi, entendi. Bom, vamos fazer algumas perguntas, até assim, para que a gente possa assim, tirar as dúvidas, né, das pessoas, né, que vão seguir o nosso canal no YouTube também, Sim, né? Vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando sobre filhos, né? Contar um pouquinho até da sua experiência com seus filhos, né? Eh, Como foi o processo de diagnóstico? Como você lidou com essa descoberta, assim, do TDAH, né? E do autismo também. Pode falar sobre o TDAH primeiro, assim. tá. O Isaac, ele entrou na primeira série em 2022, né? Então, o Noah tinha nascido em junho de 2021. Então, já era uma preocupação minha como ele ia enfrentar a primeira série, até por conta da pandemia. Porque a pandemia afetou muito essas crianças, né? Ele Sim, é ficou verdade. fora da escola Uhum, num momento crucial, que foi o pré, né? uhum. Então, eu busquei uma escola que fosse acolhedora, né? E eu me apaixonei pela professora logo de cara, porque era uma professora muito acolhedora, então eu fiquei em paz com isso, apesar de ter uma certa preocupação de como que ia ser por conta desse histórico, né? Um irmão novo, pandemia, perdeu-se, né? Um período aí de pré. Então eu quis muito observar isso, né? Sim. Então, logo no início, eu percebi que ele tinha um sofrimento para escrever. Era um sofrimento Uhum. que para mim era peculiar. Então eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, porque assim, às vezes a gente acha, é preguiça, é frescura, não quer escrever, não quer fazer Uhum. lição, mas eu via que era um sofrimento genuíno. E aí eu fui, marquei uma reunião com a professora. Tá. E aí eu questionei a professora. Ela Sim. falou assim: olha, tá muito cedo ainda pra gente falar qualquer coisa, porque a gente tá na sondagem ainda, né? Você se antecipou. Hum. Mas assim, Mas pela mãe minha sente mãe também, né? Mãe sente, sabe o filho que tem, é é, praticamente isso. É. exatamente. Eu via que era algo que não era, Uhum. que era um sofrimento mesmo, né? E aí ela falou assim: olha, pela minha experiência, eu acredito que tenha alguma coisa, mas eu não posso falar ainda porque tá na sondagem, né? Mas se você quiser ir atrás, aí eu já fui atrás, porque eu sou, né, toda ansiosa. Aí, Olha, num caso assim, as estratégias que você fez, que você foi atrás, o que que seria? o primeiro passo foi marcar um neuro, Tá. né? Um neurologista infantil. Uhum. Aí eu fui, passei ele na consulta, aí eles fazem um questionário, né? Falei o que eu tinha observado, tudo certinho. E aí ele pediu uns exames, né? Tá, Coisas que eu nem conhecia, tá. né? Que é para você ver como que você entra no mundo, às vezes, sem conhecer, e aí você, com a experiência, você acaba, né? Uhum. Tendo contato com coisas que você não conhecia. Uhum. Por exemplo, ele pediu um exame que chama PAC, que é fono de cabine, que é para saber se tem algum problema com chegar de som, que é Tá, uma característica de quem tem TDAH. tá. E aí ele pediu esse exame, ele pediu outros exames de rotina e pediu a avaliação neuropsicológica. A avaliação que dá realmente o diagnóstico, digamos assim, né? Tá, Que entendi. são vários testes que é feito com fono, psicóloga, uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Sim. Então, ela é um pouco demorada, né? Então, porque tem vários encontros, acho que são 12 no mínimo, né? Encontros. Então, cada encontro faz um teste, aí depois tem
a reunião deles, né, para dar Sim. um parecer, depois vem a devolutiva, onde teve aí o diagnóstico mesmo do De TDAH, TDAH. Tá. e o QI dele é elevado também. O Hum. QI dele é elevado também. Explica um pouquinho. O que O, seria esse QI elevado? o QI elevado, o que eles informaram pra gente é assim, que ele tem o QI elevado, né? Tá. E que por conta do TDAH, poderia ser até superior do que deu nos testes, né? Que aí entra como altas habilidades ou superdotação também, que pode ser um duplo diagnóstico, mas que não teria como fechar, porque primeiro teria que tratar algumas coisas do TDAH. Então, a gente fez todo o processo. Ele fez fono de cabine depois, porque o PAC dele deu alterado. Melhorou muito, muito mesmo com essa fono de cabine. Então, assim, o diagnóstico veio para mim, do Isaac, como um alívio. Como um alívio mesmo, porque eu vi o sofrimento dele. E aí, com o diagnóstico, eu tinha um norte. Eu sabia o que eu poderia fazer. Então, eu nomeei o problema, Tá. né? E aí, agora eu consigo... Que recurso que eu tenho? O que eu preciso fazer? É levar na terapia? É usar estratégias X, Y? O que eu preciso fazer? Então, para mim, o diagnóstico ele veio como um alívio Tá. do Isaac, né? Sim. Então, foi isso. E do Noah... E assim, só um minutinho, só não te cortando, Tudo bem. Andréia, assim, que é interessante a gente saber realmente, né, Sim, com sobre, né? certeza. Até para as pessoas saberem o que é, né? E sintomas, igual você está explicando, né? Sim, Como fez você descobrir isso, né? E esse sofrimento que você fala, né? Que o Isaac teve, né? sim. Que tipo de sofrimento que você via nele? Tudo que era para escrever. Quando se tratava de escrever, era como se fosse um martírio para ele. Ele chorava, ele se Tá. recusava, ele, por conta da dificuldade de focar, né? Então ele tinha essa dificuldade, ele entendia que ele tinha essa Mas ele dificuldade, não não sabia conseguia. expressar, e aí ele sofria. Então, assim, eu percebi que não era uma coisa que ele estava com preguiça ou que ele estava fazendo corpo mole. Era um sofrimento mesmo. E eu via que para ele era uma dificuldade. Então, eu me atentei àquilo. Eu falei, não, peraí, deixa eu observar isso direito, né? E ele sofria com isso, né? Sofria. Ele ainda é uma criança, É né? uma criança. Ele entrou na primeira série com 6 anos, porque ele faz aniversário em novembro, né? Sim, Então, por conta do corte, ele entrou com 6 anos. Tá. Então, né? Mais novo ainda. E a minha preocupação era de traumatizar ele, porque assim, se a gente não se atenta a isso, você pode gerar um trauma escolar na criança que ela vai carregar para sempre. E a criança, ela tem potencial, só você saber trabalhar e estimular da forma certa. Então, esse sofrimento poderia ter sido gerado um trauma, né? E que eu me sinto privilegiada de ter visto, percebido né? a tempo e ter intervido de uma forma correta, que Sim. pode ajudar ele a superar as dificuldades dele, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante E também. ter uma vida, vamos dizer assim, que a gente fala normal, né? Sem Normal. sofrimento, né? Tudo Na isso. vida, a gente tem desafios, né? Todos Muitos, nós, né? Sofrer, nós sofremos praticamente a vida toda. Sim. Porque a gente passa por várias situações, né? Sim, Desafiadoras. com né? certeza. Então, a gente tem que se reinventar a cada dia. Sim. E com a dificuldade pelo transtorno, ele pode vencer, como ele tem vencido, né? sim. Com a intervenção correta, com o tratamento correto. Então, acho que isso que é muito importante e legal, né? E assim, com esse conhecimento que você tem agora do TDAH, no caso, né? Tem ajudado você a entender melhor, assim, as necessidades dele? Ah, No com caso. certeza. Eu acho que o conhecimento, ele é libertador. Na verdade, eu acho que é isso. Porque, assim, você lidar com uma coisa que você não sabe para onde ir. Agora, você conhecer e entender, você consegue seguir um caminho melhor, né? Você tem ferramentas que você pode te ajudar. Eu acho que a maternidade, por si só, ela já é complexa.
Sim, Não verdade. importa se é um filho típico ou atípico. Uhum, O atípico, ele é só um desafio a mais. uhum. Só que você, com ferramentas certas, com conhecimento, você consegue viver de forma tranquila Sim. e superar tudo isso junto, né? Em Uhum, com família, certeza, né? com certeza. Então, Eu acho que acho a que isso família, nesse ponto, assim, é fundamental, é né? É fundamental. fundamental, né? A rede de apoio é fundamental. E É, a família, ela faz parte dessa... sim, É essencial, é né? É essencial. essencial. E vamos falar um pouquinho do Noah, né? Do Noah, Noah, nas 4 anos. 4 anos. Tá. Explica um pouquinho do autismo. O Noah, Uhum. ele... Eu falo que ele já nasceu antissocial. Ah, Ele, nos primeiros dias, ele julgava as pessoas. Todas as pessoas que nunca tinham falado comigo enquanto ele estava na minha barriga, se ele percebia que era uma voz diferente, é engraçado falar isso, né? ah, Mas foi uma percepção mesmo. Ele julgava, ele fazia uma cara feia, assim, tipo, te conheço da onde, né? uhum. E desde que ele nasceu, eu percebi que ele tinha essa... Eu achava que era personalidade, porque meu esposo, ele é muito reservado. Tá. Então eu falei, puxou pro pai, Uhum. né? Primeira coisa, a gente culpa o pai, né? É. Puxou pro pai, não puxou pra mim. É quieto, É puxou pro pai. Aí quieto, é fala bastante. reservado. Parece comigo. Isso. As qualidades é da mãe, as defesas do pai. Brincadeira. Mas então, e ele tinha essa característica. Mas também tinha dias, eu falei, vai desenvolver tudo, né? Enfim. E aí, com conhecimento, porque eu estava acompanhando um podcast, uma série de podcast Tá. que falava sobre autismo. Então, cada dia ia um profissional, cada Tá. dia mãe, filhos, crianças, enfim. E aí eu comecei a identificar algumas coisas que me chamaram a atenção. Tipo, ele tinha 1 aninho, mais ou menos. Eu fazia com ele, na hora do banho, por exemplo, para ensinar os nomes. Tipo, shampoo. Aí ele pegava, pu, ele falava. E ele ia enfileirando aquilo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, irmão, é uma característica. Mas, né, não sei, Tá. né? Aí aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei observando, né? Eu comecei a pontuar algumas coisas. A timidez dele, eu julgava timidez, muito reservado, tudo, né? Uhum. E aí começou a me chamar a atenção. Aí eu compartilhei com meu marido, aí meu marido falou assim: acho que não, né? Eu enfileirava as coisas também quando era criança, tal. Aí eu falei, bom, não sei. Vamos acender um alerta e ficar observando, né? Sim. E aí, minha sogra, ela caiu. Ela caiu e quebrou o joelho. E aí, como ela mora em casa térrea, então a gente achou melhor deixar ela lá e os filhos revezavam para dormir com ela. E nessa mudança de rotina que virou a chave nele. Porque o autista, ele precisa de rotina, né? Ele Tá. tem que ser avisado de tudo com antecedência. Sim. Senão gera uma crise. Tá. E aí começou a desencadear muitas crises nele. Muitas crises. Porque até então vocês não tinham diagnosticado, né? Não. Então vocês estavam tendo uma vida normal com ele, né? Normal, com algumas observações que Sim. eu tinha observado que eu achava estranho. Tá. Mas até então, né, não poderia... Falei, vamos observar. Uhum. Antes da minha sogra cair, a dona da escola dele tinha me chamado e falado assim, ó, o Noah, ele tava no berçário 2. O Noah, ele tá muito independente, a gente chama ele de adolescente, porque ele quer comer sozinho, ele quer fazer as coisas sozinho. E os outros bebês querem acompanhar ele, não consegue, e aí eles ficam nervosos. Eu falei assim, ele imita o Isaac em tudo. Então, assim, eu sempre estimulei isso. Então, eu deixava ele comer, derruba no chão, depois a gente limpa, tá tudo certo. Aí ela pegou e falou assim: eu queria ver com você se em julho, depois das férias, a gente podia mudar ele pro maternal. Que eu acho que vai ser bom pra ele. Aí eu falei assim: olha, se não tiver sofrimento, se a gente vê que ele dá conta que tá tudo bem, tudo bem. Senão Sim. a gente retrocede e tá tudo certo. Nesse meio tempo,
minha sogra caiu e teve essa mudança de rotina que às vezes o meu marido ia dormir com ela. Sim. E aí virou essa chave e ele regrediu. Hum, Ele regrediu na escola, tá. ele começou a se isolar, ele só entrava na piscina de bolinha se não tivesse nenhuma criança. Tá. Ele começou ele sempre teve também a seletividade alimentar. Eu falo que é um sintoma do autismo, né? Sim. Eu falo que a seletividade alimentar dele começou na minha barriga. Porque eu só conseguia comer pão, arroz e suco de maçã. E ele, quando Aham. começou a comer, também a gente teve um trabalho bem grande com ele. Porque ele só comia arroz, não comia carne de jeito nenhum. A gente cortava bem pequenininho, escondia. Ele achava, ele não Uhum. comia. Então, era um ponto também que agravou depois dessa quebra de rotina. Aí eu falei, não, agora eu tenho que ir buscar Ajuda, né? ajuda, porque não Sim. tá normal, Uhum. né? E aí a gente marcou com o neuro, fez todos Os os exames. exames, né? Avaliações, Hum. tudo. Na verdade, assim, a neuro dele foi, assim, muito pontual. Hum. Porque, assim, ela falou assim, ele nunca teve oportunidade de tratar. Então, assim, vamos começar pelo tratamento. Tá. Porque se a gente não perde esse tempo, né? Então, assim, a gente começou tratando com as terapias como se fosse autismo. Sim. E depois veio o diagnóstico. Mas, assim, depois que minha sogra caiu, ele não queria sair de casa. Ele se recusava a sair de casa, era uma briga. Se a gente tava, assim, na casa da minha mãe, que ele era acostumado. Com quantos anos isso? Aí- 2 para 3 novo, aninhos. bem novo. É, bem novo. Começava, ia pra casa da minha mãe. Chegava gente, ele queria ir embora. Uhum. Ele não falava com ninguém estranho. Então, assim, quando a neuro falou, vamos começar com as terapias, parece brincadeira, né? Mas, assim, da primeira terapia a gente já viu diferença. Ele falou, oi pro porteiro. Depois da primeira terapia. Na primeira Nossa. semana de terapia. Aham. E aí, eu falei assim, não, realmente estamos no caminho certo, né? Sim. Porque aí ele começou a sair de casa, se socializar mais, Sim. Aham. né? Então foi melhorando gradativamente. Tá. Então foi bem interessante. Foi bem... E assim, na escola, por exemplo, como eles lidam com isso? Tanto o Noah com o Isaac, o TDAH, o autismo, assim, como eles lidam? As outras crianças, como recebem isso? Então, aí que tá a grande importância da parceria dos profissionais, né? Sim, Tanto da família, com a escola, sim. com o Uhum. médico, né? E os terapeutas. Porque a escola ela tem que ser acolhedora nesse momento, né? Porque, assim, tem coisas que tem que adaptar. Por exemplo, já teve período da escola do Isaac fazer prova oral com ele, porque na recuperação, porque ele tinha ido mal na prova normal, Uhum. mas a professora entendeu que não era pela falta de conhecimento. E aí ela falou, na recuperação, vou fazer a prova oral, e ele tirou 9, a mesma prova. Sim, Então, essa adaptação que a escola dá, é muito importante essa parceria, né? sim. Essa parceria de tudo, né? Porque, assim, cada demanda que eles passam pra gente, a gente passa, vamos trabalhar isso como? Vamos usar essa estratégia? E a escola receber isso é muito importante. Mas Faz assim, toda a diferença. sim, mas tem escolas que não têm Tem, vamos dizer assim, esse feeling para isso, né? Saber lidar, tem né? escola que não é Saber lidar com uma preparada. criança com TDAH, saber lidar com uma criança com autismo. Então, essa hora é muito importante, assim, a escolha mesmo, né? A escolha da Da escola é escola, né? crucial, é. Eu falo assim que eu fico de olhos fechados com a escola dos meus filhos, porque, É a mesma assim, escola? não é a mesma Não é, escola, tá. não é. O Uhum, Isaac estudou na primeira infância na escola que o Noah estuda, uhum. né? Mas só vai até o prézinho, né? O infantil 2 no Sim, caso. Então, ele mudou de escola. Mas, assim, a parceria que eles têm comigo, assim, eu sou muito grata pelas fantástica, né? escolas deles, Uhum. porque faz toda a diferença. Agora, vamos falar um pouquinho
assim, de um papel de uma mãe, né? Mulher Maravilha, né? Porque é É, também, né? Não vou tirar o pai também disso, mas assim, né? Porque às vezes também tá trabalhando, você, bom, você também, né? Mas sim. assim, o papel de uma mãe em situações assim desafiadoras, né? Como a sua também, né? Como você consegue equilibrar suas próprias emoções, essa necessidade junto aos seus filhos, assim? Às vezes não consegue, né? Não. Mas assim, eu acho que a gente é humano, Sim. né? A Uhum. gente é humano. Quando você se torna mãe e pai, a gente cria uma expectativa de uma coisa perfeita. Né? Você quer tudo perfeito para o seu filho, um filho Uhum. perfeito, ou que tudo dê certo para ele. Mas é normal nem sempre ser assim, Uhum. né? Sim. E esses desafios que o TDAH e o autismo traz é grande, muitas vezes, né? Uhum. É o que eu falei. A maternidade já é desafiadora, Já sendo é. típico ou atípico, Sim, mas isso dá uma potencializada, com certeza. sim. E o que eu acho mais importante como mãe é saber o momento que você tem que parar, que você precisa buscar uma rede de apoio e uma ajuda. Porque assim, às vezes você tá com a rotina toda que a gente tem, né? Cada um tem sua rotina, cada um tem as suas demandas, né? Mas você perceber que você tá ali, que aquilo vai prejudicar tanto você quanto as crianças, Sim. que é o momento de parar e chamar a rede de apoio. Sei lá, a mãe, a sogra, muito Amigo, é uma amigos, é uma terapia. Sim, terapia, tudo sim, isso é um conjunto de coisas, né? sim. Para E você ter essa estrutura para poder acolher ali, acolher né? essa Acolher essa criança. criança, É, né? exatamente. Então, muitas vezes eu percebo que eu tô saindo fora da Do eixo? casinha, tipo, ai, tá Uhum. sobrecarregando um Sim. pouquinho aqui, o que Uhum. que eu posso fazer? Tá. Aí eu vou, peço socorro. Uhum. Mãe, fica com Sim. eles pra mim sábado à tarde pra mim dormir É. 4 horas. Para mim dar uma volta num Pra mim shopping, dar para uma mim volta. dar alguma coisa, Pra para mim mim sair tomar com um meu marido, para mim café, o que o for, que né? for, É, sim, é entendeu? muito importante, né? Porque aí você, estando bem, Uhum. você vai conseguir dar um suporte melhor pro seu filho, Com né? toda E certeza. produzir com tudo, né? Como dona de casa, como profissional, Sim. tudo, né? Uhum. Então, você saber a hora que você precisa de um Respiro. respiro, eu acho que é essencial. Sim. E na maternidade comum também, né? Também, Porque também. É, a coloquei. gente está falando assim de dois pontos, de duas condições, condições aí, mas isso para uma criança, vamos dizer assim, típica ou não, né? É a mesma coisa. Sim, Só que há algo a mais. São assim, mais cuidados, vamos dizer, sim. né? É uma Mas rotina é uma mais rotina mais complexa, mais. centrada, mais complexa, seria isso, né? Isso. Agora me fala, Andréia, assim, quais dicas você daria, assim, para os pais que estão passando, assim, por situações semelhantes, assim? Olha, a dica que eu daria é: vai atrás. Dentro das suas possibilidades, você percebeu alguma coisa? Vai atrás. Se não for nada, você fez um check-up. Eu costumo falar isso. Se não for nada, você fez um check-up. Uhum. Porque assim, tem muitos pais que negam Faz vista grossa, por, né? por Assim, conta por da isso. expectativa, né? Eu não O medo, quero. né? Medo. Medo. Muitos motivos, né? E Sim. tá tudo bem. É normal, a gente é ser Uhum. humano, né? Uhum. Mas o quanto antes você intervém, mais fácil é para você Uhum. e para a criança e menos sofrimento causa. Sim. Então, assim, você percebeu qualquer coisinha, vai atrás, conversa com a professora, conversa na escola, procura um médico. Não custa, né? Porque eu acho que, assim, quando você nomeia o Uhum. problema, seja ele qual for, Sim. você tem ferramentas para lidar com aquilo de uma forma melhor. Então, eu acho que essa é a importância, essa é a dica que eu deixo. Vai atrás. Percebeu qualquer coisinha? Não nega, vai atrás.
Se não for nada, você vai ficar tranquila. Eu vou agir de outra forma, então. Então, qual que é o problema? Não é nada. Então, eu vou mudar, adaptar uma rotina, vou fazer uma mudança na comunicação, no estímulo, mas você foi atrás, né? Sim. Então, eu acho isso que é muito essencial. Isso é uma ajuda profissional, né? Isso, Que é muito importante, né? sim, Principalmente hoje, né? Tão diferente de antigamente, que as pessoas nem sabia sobre isso e às vezes passava, né? sim, Cresceu uma criança, de repente, com vários problemas, uma criança se tornou um adulto com vários problemas que resolvem até hoje, exatamente, né? Então, hoje tem exatamente, como realmente pegar ali a sementinha e dar um exatamente. suporte melhor, né? A falta de conhecimento faz isso, Falta de né, Cláudia? conhecimento, sim. É um tabu. Ah, você vai passar no psicólogo, então você é louco. Antigamente Sim, era assim que falava. é. E não é. Eu falo assim, hoje, dentro da psicologia, estudando, né? Tendo. Eu comecei fazendo terapia em Uhum, 2018, comecei velha já, né? uhum, Mas eu falo assim, pra mim, eu não fico sem terapia. Eu acho que sim. uma coisa essencial. Porque a gente tem problemas, a gente Todos têm, tem desafios, todos têm. né? Aham, E você, dentro de uma terapia, por exemplo, você consegue lidar melhor. E o autoconhecimento faz você entender melhor todo o contexto sim. e sofrer menos, É. Porque né? a terapia vamos dizer assim, que é para tudo na vida, né? É para Para o tudo. profissional, para o emocional, para o espiritual, enfim, ele Sim, abrange com certeza. tudo na sua vida, né? Para poder se entender e a entender as pessoas, né? Porque eu falo que Sim, às vezes a terapia ela faz você entender, às vezes não é nem para você, mas é para você para entender outras pessoas, né? sim. Entendeu? Tipo, tem aquela brincadeira na internet, né? Ah, Eu pago terapia para lidar com o problema dos outros, né? Porque, assim, exatamente. muitas vezes a É. gente vai Uhum. encontrar, né? Sim, A sim. gente é um ser totalmente sociável, né? Uhum. Qualquer lugar que você vai ter que interagir com pessoas. Sim. E você vai encontrar todos os tipos. É. Pessoas que, às vezes, se manifestam de uma forma mais rude, nervosa, porque às vezes tem um trauma ali. Aham, sim, Então, você tendo essa visão, você trata essa pessoa de outra forma também, né? exatamente. E você não se abala com isso. Você sabe que o problema não é você. Uhum. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Porque você acaba se entendendo, porque é o que eu falo, a gente vive num mundo tão maluco que tudo é na correria, tudo no automático, tudo no automático. Sim. Aí às vezes você pergunta pra pessoa assim: o que você gosta de fazer? A pessoa fala: não sei, Nem a pessoa sabe. não tem Uhum. autoconhecimento. É, E isso faz toda a diferença pra sim, você viver uma vida melhor, né? sim, sim. E esse é o lado profissional, o apoio profissional. Sim. Agora, assim, para você, Andréia, o apoio familiar, assim, o O que que você apoio acha? familiar é essencial. É o que eu falo, é essencial. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio familiar muito grande, sabe? Uhum. Porque faz toda a diferença também. É o que eu falo, É o que você falou, né? Pedir ajuda aqui, pedir ajuda ali. pedir É isso, socorro. socorro e faz mesmo toda a diferença. Me fala um pouquinho assim, como os profissionais da saúde mental pode apoiar, assim, a todas as famílias, especialmente durante essas condições, assim. Tem algum núcleo, algum centro que, assim, porque tem muitas pessoas que não têm condições, né, financeiras, né, Sim. realmente de pagar uma terapia. Existe hoje, assim, profissionais que possam ajudar essas famílias? O SUS, ele tem, Hum, sim, profissionais, psicólogos, né? Uma equipe multidisciplinar tá. que tem essa ajuda. Muitas vezes a pessoa não sabe e Uhum, não vai atrás. Mas assim, existe, existe. É claro que a demanda hoje, Cláudia, sim, né, a gente sabe que é não é complicado, né? a mesma coisa, né? Aham,
Mas assim, se você não entrar na fila, você nunca vai ser chamado. Eu costumo falar isso para as pessoas. Tá tudo. Ai, mas eu vou lá, vai demorar. Tudo bem, Aham, mas se você aham. não for, você não vai chegar a sua vez nunca. Então, assim, hoje a gente tem Uhum. apoio, sim, do SUS, nas UBSs, né? É só você ir atrás e perguntar. Tem todo um caminho Tá. e é um processo. Primeiro você passa com o médico, depois você vai ser encaminhado para o neuro, aí o neuro vai te encaminhar para o psicólogo, tudo. Mas tem, recurso tem. Tá. Agora, assim, queria perguntar um pouquinho, assim, pelo que a gente já conversou, né? Sobre o que você já passou também, né? Por uma depressão, né? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho, como que você percebeu que estava, assim, passando por uma depressão, assim? É, como eu falei, eu faço Os sinais, assim, mais evidentes, e onde, assim, desabrochou isso de repente, sabe? Sim. É, como eu falei, eu faço terapia desde 2018, né? Tá. Então, a partir da terapia, eu percebi que eu descobri, né, que eu tinha um quadro depressivo leve, Uhum. né? E aí eu fui trabalhando vários pontos, né? Melhorei muitas coisas que eu tinha dificuldade, muitas coisas que eram desafiadoras para mim. Junto com a terapia, eu consegui vencer. Só que assim, antes do Noah, eu perdi um bebê. Aquilo me Sim. abalou de uma forma muito crucial, né? Uhum. Foi em 2021. A gente estava na pandemia, a Pandemia, pandemia, né? sim, Revelou várias coisas é que as pessoas verdade. não conheciam, né? Sim, sim, Tipo, verdade. e a saúde mental de Muito. muitas pessoas, né? Uhum. Teve problemas por conta disso, né? Tudo novidade, aquele isolamento, enfim. Uhum. Então, já vinha da pandemia. Aí perdi o bebê, aí eu percebi que eu dei uma engrenada, assim, numa potencializada naquilo que era leve, né? Tá. Mas aí depois eu tive o Noah, tudo. Só que o gatilho mesmo foi em agosto do ano passado, eu perdi minha cachorrinha. E Entendi. ela tinha 12 anos, e assim, foi uma perda muito significativa para mim. Tá. E junto com a perda dela veio a confirmação do diagnóstico do Noah. Do Noah junto. Tá. E acho que aquela avalanche de coisa que estava acontecendo, que eu vinha guardando de todos esses anos, Uhum. aquilo lá foi um gatilho para me piorar. E aí eu fiquei muito mal, e eu fiquei com a depressão moderada, né? E aí eu não conseguia levantar da cama, eu só chorava sem motivo nenhum, não tinha motivo. Era uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, uma vontade de chorar. Eu não conseguia levantar para trocar o Noah, trocar a fralda dele. O meu filho mais velho, o Uhum. Isaac, ele ficava: mãe, levanta daí, você tá deitada há muito tempo. Ah, E eu não tinha força. Eu falava: filho, a mamãe de não tá falar mais bem. velho, né? Mas crianças ainda também, né? Criança. Crianças, né? Eu falava: a mamãe não tá bem, mas a mamãe vai ficar bem, mas a Uhum. mamãe agora não consegue levantar. E o meu esposo, né, o Ricardo, ele foi Uhum. essencial nessa hora, Sim, porque sim. ele estava num momento do trabalho muito complexo. Ele estava num projeto que ele estava trabalhando dia, noite, madrugada, e ele foi essencial para de apoio, porque assim, eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia ficar deitada. Agora você imagina, ele trabalhando loucamente, né, Uhum. com duas crianças. E ele tava cuidando de mim, porque eu não conseguia. Até a comida ele levava pra mim, porque a depressão não é brincadeira, não é frescura. Não, É não uma é. coisa que te paralisa mesmo. Sim. Então E foi aí isso. você conseguiu, assim, se levantar com a terapia, com medicação, né? Porque às vezes as pessoas têm um bloqueio com a medicação. Eu não Sim, é vou tomar esse preconceito. remédio, né? Não, terapia até tudo bem, mas medicação eu não vou tomar. Então, mas a medicação é importante Com nesse momento. certeza. Quando eu me vi daquela maneira que eu não conseguia levantar, Sim. aí eu falei, não, eu preciso. Eu fazia terapia, Uhum. né? Eu intensifiquei as terapias, né? Aumentei a quantidade de terapia e procurei a ajuda do psiquiatra. Eu falei, Sim. não, desse jeito não posso ficar, eu quero levantar daqui. E eu vou levantar. Uhum. E aí eu fui Tem no que ter muita força psiquiatra. de vontade, né?
É. E o apoio E o mesmo. apoio, né, que é crucial. E aí o psiquiatra passou a medicação, aí foi ajustando, e foi aí que eu fui melhorando e consegui me levantar. Então, assim, essencial, terapia, psiquiatra com medicação. Com No meu caso, medicação. cada caso é um Tá. caso, né, Aham. Cláudia? Tem gente que Sim, não sim, precisa. sim, sim. Mas se precisa, meu, enfrenta, porque assim, Uhum. o importante é você estar bem, né? Sim. Você Tem que levantar fazer o que é preciso o que é mesmo, né? O que é preciso. preciso, E né? a rede de apoio, porque assim, minha mãe ia lá na minha casa, pegava sacola de roupa para lavar, entendeu? Sim. Amigos também. Sim. Ah, fiz um bolo, trouxe um bolo para você, vim aqui te dar É um o cuidado, o abraço. carinho, né? É muito Sim, importante essa muito rede de apoio, importante. que foi essencial para mim me erguer. Eu imagino. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Sim, Que é a conscientização, né? Assim, da a prevenção ao suicídio, né? E também a promoção da saúde mental, sim, né? E quando a gente fala assim, essa palavra que é muito forte, suicídio, né? sim. É devastador, né? É devastador. Devastador, É né? devastador. E tem muitas pessoas que acontece isso, né? Então, por isso que, assim, essa campanha do Setembro Amarelo, acho que é muito importante. Todos os dias são importantes focar nisso, né? Sim. Porque, como eu falei, mais de 80% das pessoas sofrem com isso hoje. Hoje a Sofrem com maior isso. causa de afastamento pelo INSS é É depressão, a depressão. ansiedade, É a burnout, síndrome do saúde pânico, né? mental, Tem muita sim, coisa ainda para a gente muito. conversar em outros Sim, podcasts, né? Com sim, com certeza, né? certeza. Mas assim, com o Setembro Amarelo, reforça a importância de conversar e de buscar ajuda na saúde mental. Sim. Então, no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Se você for fazer, vamos fazer arredondar, Tá. cada 60 minutos é 24 pessoas por dia. Nossa, São muitas pessoas, muitas né? pessoas. Então, assim, Muitas. é a importância do conhecimento, porque, como eu falei, em pleno 2025, tem gente que ainda fala, tirou a vida porque quer chamar atenção. Ou então, assim, não, depressão, transtorno, não, é falta do que fazer. Se tivesse uma máquina de roupa para lavar, não estava Exatamente. passando por isso. É. E não é verdade. Sim. Então, assim, acho que é essencial o conhecimento que essa Sim. campanha traz, né? Sim. Uhum. E tanto para quem tá de fora, conseguir identificar e apoiar essa Uhum. pessoa, Sim. né? Sem julgamento, Sem né? julgamento, né? Com empatia, com Uhum. acolhimento. E também para as pessoas que estão passando por isso, saber que não estão sozinhas Uhum. e que tem como buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não vou falar porque, vão falar que eu sou fraca, ou vão falar que... Muitas vezes também, por muito tempo, foi falado que depressão era falta de Deus, falta de Sim, fé, também. né? Também. E hoje as igrejas, elas estão muito mais preparadas para receber essas demandas e entender que é uma coisa biológica. A depressão, ela acontece numa parte do cérebro que não está Uhum. funcionando bem. Tem muitos que É, falavam, o lado espiritual dela, sim, falta de enfim. fé. Sim. Então, assim, e hoje a gente ainda escuta isso. Escuta, Então, verdade, essa verdade. campanha, ela é essencial para o conhecimento. Tanto de quem de fora vê, né, que isso não é Uhum. frescura. E acolher de forma mais adequada possível. Uhum. E tanto a pessoa buscar ajuda. Saber que ela não está sozinha, que muitas pessoas passam por isso e vence. Uhum. Então, eu acho que é, assim, super importante. Falando um pouquinho assim da, da Andréia Narese, profissional, estudante, né, que tem uma bagagem assim incrível como você tem, né? Obrigada. A sua experiência pessoal influencia a sua formação na área de psicologia? Influenciou bastante, Cláudia. É. Porque, assim, eu sempre tive vontade de fazer psicologia. Mas a minha vida correu por um lado que eu fui para outra área. Eu sou formada em administração de empresas, trabalho em Sim, escritório, enfim. sim.
Só que eu sempre tive essa característica de boa ouvinte. Eu sempre ouvi, você é uma boa ouvinte. E Aham. de acolher as pessoas. Então, sempre foi uma vontade. Aham. E com todo esse processo que eu passei, né, do diagnóstico das crianças, da depressão em si, eu falei assim, não, agora eu vou fazer algo que eu quero, que vai me realizar, Vai preencher. vai me preencher, e foi muito bom para mim. Que Foi, ótimo. assim, Uhum. muito bom. E que tinha tudo a ver que eu poderia ter ferramentas para usar dentro da minha própria casa, Uhum. né? Com Sim. meus filhos. Então, esse conhecimento ia me gerar também boas coisas, né? Então, com certeza influenciou. Aí foi quando eu caí na depressão mesmo, moderada, que eu fiquei de cama, que depois eu me reergui, eu falei, não, eu quero estudar, eu quero fazer isso e eu quero Uhum. ajudar outras pessoas. Ótimo. E aí eu fui. Muito bom. Fui com a Aham. cara e com a coragem, né? Porque não é fácil, né? Uhum. Mãe, trabalha, 2 filhos, É. dona de casa. Sim. Meu marido, mais uma vez, foi essencial nesse processo, por quê? Porque ele que me apoia, né? Uhum. Porque ele que Sim. fica com os meninos, ele que dá o Uhum. suporte para mim poder sair e estudar, né? Isso é muito Então importante. foi bem importante e foi crucial, assim. Uhum. Foi uma chave que eu Virou virei, assim, né? virada de chave mesmo, né? Foi, Pro foi. lado positivo, Pro lado totalmente. positivo, com Totalmente. certeza. Muito bom. Me fala, André, assim, quais os assuntos você gostaria de aprofundar para ajudar mais as pessoas, assim? Então, como você também para realmente assim te ajudar junto aos seus filhos na sua Sim. vida, mas em relação a aprofundar isso para ajudar as pessoas. A psicologia, ela tem muitas linhas, né? Uhum. Muitas linhas que você pode trabalhar, muitas especificações, digamos assim, né? Sim. Eu ainda não decidi uma, Tá. mas tem uns flertezinho com algumas coisas, né? Mas, assim, um tema que eu gosto muito é trauma, que eu acho que é um tema que todo mundo passou por um trauma na vida, eu acho. Assim, isso é opinião minha, mas pelo que eu entendo, Uhum. assim, sempre tem alguma coisinha para tratar, Seja o né? que for. Seja o que É. for, pequenos, Uhum. maiores, né? Uns Uhum. mais, uns menos. Então, acho um assunto interessante que me ajudou. Então, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas com isso também. Entendo. É... E fazer o E bem fazer o bem. traz o bem, né? Sim, com Não tem certeza. como, Não né? tem como. Você faz o bem e traz o bem, Você não tem como. planta e você Colhe. colhe, Aham. e é assim, né? Você planta laranja, você colhe laranja, e Exatamente. a minha intenção na psicologia Ah, é ajudar outras pessoas que tá. passaram por situações semelhantes à minha, Uhum. né? E assim, vem com uma bagagem de conhecimento e experiência. Mas você quer levar isso pro lado profissional também, assim. Sim, eu Tá, pretendo legal. levar isso para o Bacana, lado profissional. bacana. É o que eu falei, não escolhi uma linha, não escolhi, eu vou Sim, trabalhar na clínica, ou não sei ainda. tá. Mas, de qualquer forma, o intuito é ajudar pessoas a saírem desses quadros e Sim, saberem que elas podem o que elas quiserem, que elas conseguem. que elas conseguem. E bagagem você tem, né? Tenho bagagem. Tenho, Não, tenho bacana, bagagem. bacana, que ótimo. Vamos fazer um bate-bola Vamos? aqui assim, rapidinho, Uhum. só pra gente, né? Vamos lá. Quando se fala umas palavras assim, amor, o que que te vem na Amor. cabeça, assim? Amor me vem primeiro Deus, né? Deus Uhum. é amor, independente de religião. Sim, E a família, né? tá. Eu acho que é o, o, o lugar de amor mais sincero, né? Força? Força. Força me vem resiliência, você ressignificar. Eu acho que te deixa muito forte. Família? Família é tudo pra mim. Eu sou aquela que. Família em primeiro lugar. Entendi. Coragem? Coragem é enfrentar. É sair do lugar e falar assim, eu vou lá com coragem. Eu falo assim, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Coragem. Fé?
Fé é essencial também. Para mim é uma coisa que me move, sabe. Eu falo que Deus, para mim, ele me tira, assim, de lugares com muita fé. Eu falo: "Me ajuda aí, que eu tô indo". Tô E aqui. eu tô aqui, me ajuda, eu tenho fé. E a E aí, superação? superação é toda a minha história de vida, sabe. Porque, assim, a vida é feita de superações, né, de Sim, desafios e superações. Então eu acho que é uma coisa muito forte pra mim. sim, Sempre superar, sempre há algo pra superar. entendi. Olha, nosso bate-papo, assim, super gostoso. Ah, Eu sei que tem muitos assuntos ainda relacionados. A gente tem, pode estar voltando aqui para estar conversando sobre outros assuntos, com com certeza. conteúdos, assim, riquíssimos de informação, né. Sim. Você quer deixar um recado para o pessoal, para os seguidores do canal no YouTube também? Porque eles vão estar assistindo, né. Eu acho que é muito importante. Quer deixar um recadinho para o pessoal? Quero sim. Meu intuito com as redes sociais é trazer conhecimento, informações. Então, eu acho que o conhecimento ele é libertador. Então, busquem conhecimento de cada coisinha que vocês querem, que vocês desejam, que vocês têm dúvida. E eu tô aqui para isso, para trazer informações de qualidade. Estou aprendendo e querendo, com o que eu estou aprendendo, dividir com vocês, né? Deixa sua rede social, Andréa, também, porque tem muitos conteúdos riquíssimos lá, informações Sim. também. Minhas redes sociais é a Lopes Nares. Me sigam, me acompanhem, tem muito conteúdo legal. Eu tô tentando trazer conteúdos bem interessantes. E é isso. Que ótimo. Muito obrigada. Foi um Obrigada a prazer. você. Adorei Eu tua também. história. Adorei mesmo, Obrigada. assim, história de superação, Sim. super guerreira. Uhum. Parabéns, tá? Pessoal, Obrigada. muito obrigado. Segue lá também a Plaza Marketing Digital, né, com vários conteúdos super legais para vocês também. E agradeço a todos. Qualquer coisa vocês podem me procurar no 98198 4001.